sobre o gênero entrevista. E amanhã vamos abordar o gênero reportagem. Portanto, são os dois gêneros. Nós dissemos no princípio das aulas que iríamos tratar de 3 gêneros: notícia, entrevista e reportagem, que no fundo são os principais gêneros jornalísticos. Quem domina esses 3 gêneros consegue exercer a profissão de jornalismo ou de jornalista em qualquer parte do mundo. Que são os três principais gêneros. Os outros gêneros convergem nestes 3, de alguma forma, independentemente do veículo, seja televisivo, radiojornalismo ou jornalismo impresso. Esses são os 3 gêneros principais. Portanto, vamos falar da entrevista. Afinal, o que é entrevista? Vamos começar por conceituar a entrevista. Vamos falar da classificação da entrevista, vamos falar dos tipos de entrevista e vamos dar, no final, algumas dicas úteis para fazermos uma entrevista como deve ser. Uma entrevista com pé, cabeça, tronco e membro. Bem, vamos então começar pelo conceito. Afinal, o que é entrevista? Vamos seguir o modelo que temos utilizado até o momento, né? Que é fazer o conceito, construir o conceito, a definição através de palavras-chave. Nós temos como palavras-chave questionamento, coleta de dados ou informação, fontes, interlocutor ou especialista ou testemunha de um fato, divulgação, imprensa, produção de conteúdo jornalístico. Com base nessas palavras-chave, de que forma que poderíamos definir o gênero entrevista? Antônio, nós temos, vou voltar a citar, coleta de dados e ou informações, questionamento, fontes, interlocutor, entre parênteses, especialista ou testemunha de um fato, divulgação, imprensa, produção de conteúdo jornalístico. Com base nessas palavras-chave, tenta construir uma definição de entrevista. Antônio. Sim, aqui a tentar fazer uma construção. Enquanto isso, nesse a doutora, caso, ficaria... também vai fazendo um rascunho aí no seu bloquinho. Sim, Antônio, vamos embora. Eu estou aqui sem papel, sem lapiseira para construir a frase. Mas vou tentar pegar assim a construção rápida. Sim. Entrevista ao questionamento. Entrevista é coleta de dados. Entrevista é um conjunto. Sim, é um conjunto de questionamentos ou coleta de dados, coleta de dados, a coleta de dados por intermédio das fontes ou a partir de um testemunha ou um facto, com a produção de conteúdos jornalísticos. Não precisa utilizar todas as palavras. Não precisa. Vamos lá, visando. Sim. Visando a produção de conteúdo jornalístico. Para divulgação no órgão da imprensa. Para divulgação na imprensa. Sim. Doutor Arleto, vamos analisar aqui o conceito construído pelo Antônio, que diz que entrevista é um conjunto de questionamento ou coleta de dados por intermédio de uma fonte ou testemunha de um fato, visando a produção de conteúdo jornalístico para divulgação na imprensa. O que é que acha? Eu
concordo, não na totalidade, mas parcialmente com o Antônio, porque eu gostei dessa parte. Entrevista um conjunto de questionamentos que eu poderia pôr ali também, e recolha de informação, ou se calhar, ou recolha de dados, né? Exato. Ou recolha de dados. O resto mantemos? Recolha de dados por intermédio de uma fonte, sim, se vai recolher, vai recolher de alguém, né? Exatamente. Ou testemunha, também acho que está pode manter. Correto. Podemos manter o resto, né? Então vai ficar entrevista. Em vez de ser relacionado a um facto. Relacionado, intermédio de uma fonte ou testemunha. Relacionado a um facto. Ok? A um facto. Ok? Visando a produção de conteúdo jornalístico para divulgação na imprensa. Eu vou repetir, vou ler aqui o conceito, a definição criada. Entrevista é um conjunto de questionamento ou recolha de dados por intermédio de uma fonte ou testemunha relacionada a um facto, visando a produção de conteúdo jornalístico para divulgação na imprensa. Sim, senhora, a definição está válida, sim, senhora. Isso é que nem o conceito de notícia, né? Não existe um único conceito de notícia. Ok? O que existe são elementos comuns e através dos quais nós podemos construir a definição, o conceito de notícia. Não existe conceito único, ou seja, notícia é só isso e nada mais, não. Eu penso que a definição está bem, está válida, está correta, assim como se podia definir de uma outra forma, mas no fundo teríamos aí um denominador comum, que é o facto de haver alguém que vai fazer questionamento e essa pessoa vai ter um nome, o entrevistador, e vai fazer questionamento a quem? A um entrevistado. Certo. Entrevistado, que no caso é a fonte de informação. E essa fonte de informação pode ser uma fonte documental ou pode ser uma pessoa, no caso testemunha, de um acontecimento, de um facto noticioso, certo? E esse questionamento tem um objetivo. Qual é o objetivo? É a produção de conteúdo jornalístico para divulgação da imprensa. Está certo, está correto, sim, senhor. Porque eu vou fazer esse questionamento visando sempre a produção de um gênero jornalístico, seja uma notícia, seja uma reportagem, ou mesmo uma entrevista no formato ping-pong, que já vamos ver daqui a pouco quando estivermos a falar da classificação dos tipos de entrevista. Então, a definição é válida, sim, senhora. A entrevista é um conjunto de questionamento ou recolha de dados por intermédio de fontes ou testemunhas relacionadas a um facto, visando a produção de um conteúdo jornalístico para divulgação na imprensa. Está certo, sim, senhor. Assim como também está certo esta definição, que foi retirada da Wikipédia, Enciclopédia Digital, que diz: entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas, entrevistadores, entrevistado, ou entrevistador, entrevistadores ou entrevistado e entrevistados, em que as perguntas são feitas pelo entrevistador de modo a obter informação necessária por parte do entrevistado, fonte, com o objetivo de produzir uma matéria jornalística. Vejam que tem muita semelhança. Essa definição e esta outra tem muita semelhança. Eu vou só repetir para melhor percepção. Aqui diz que entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas, entrevistador e entrevistado, em que as perguntas são feitas pelo entrevistador
de modo a obter informação necessária por parte do entrevistado, entre parênteses, fonte, com o objetivo de produzir uma matéria jornalística, seja notícia, seja reportagem ou outro gênero qualquer do jornalismo. Vejam que tem muita semelhança. Vamos ver um outro conceito. Bom, já não tem um outro, mas ficamos por estes dois e há muita semelhança. Então, o conceito, a definição que nós construímos, está, sim, senhora, está certa, né? Agora, avançando, existe uma classificação relativa ao gênero entrevista. Ou seja, na verdade, existem várias formas de classificar o gênero entrevista, mas nós, na oficina de imprensa, costumamos classificá-lo de duas formas diferentes, em duas categorias. A primeira categoria, a entrevista pode ser vista na perspectiva de método e também pode ser vista na perspectiva de gênero jornalístico. Repito, a entrevista pode ser vista de duas perspectivas. Uma, enquanto método, um método de recolha de informações para você produzir um conteúdo jornalístico. E, noutra perspectiva, ela pode ser vista como um gênero jornalístico em si próprio, em si mesmo, que é quando ela é divulgada no formato pergunta e resposta. Eu vou dar um exemplo. Se a doutora Arlete for à rua para produzir um conteúdo, imagine que queira fazer uma reportagem, terá que entrevistar as pessoas, certo? Certo. Terá que consultar documentos, entrevistar especialistas, entrevistar pessoas, testemunhas, relacionado ao tema ou fato que está a abordar. Terá que fazer perguntas. Quando está a fazer perguntas para recolher informações que vai utilizar para produzir um gênero jornalístico, por exemplo, uma reportagem, aí você está a fazer uma entrevista enquanto método. Ou seja, estás a usar a entrevista como um método de obtenção ou de recolha de dados, de recolha de informações. Até aqui, estamos juntos? Antônio? Não consegui, desculpa. Sim, estamos sim. Eu vou repetir, não se preocupe. Eu recebi a informação com muitos cortes, e então... Tá bem, eu repito. Eu dizia que a entrevista pode ser vista de duas perspectivas. Uma, enquanto método, entrevista enquanto método, ou seja, a entrevista enquanto método é aquela em que você vai usar a entrevista para recolher informações, para recolher dados necessários para produzir um gênero jornalístico, seja notícia, seja reportagem, seja um artigo ou qualquer outro gênero jornalístico. O exemplo que eu dei é, por exemplo, se for produzir uma reportagem sobre a oficina de imprensa, a eficácia do método utilizado na oficina de imprensa, terá que entrevistar os ex-formandos do curso Oficina de Imprensa. Quando for fazer as perguntas aos estudantes, aí estará utilizando a entrevista como um método, não como um gênero. É um método, porque você está a utilizar a entrevista para recolher dados ou informações, ok? Ou seja, a entrevista é um método quando visa a recolha de dados ou informações para a produção de qualquer gênero jornalístico. Agora, a entrevista vai ser um gênero jornalístico em si mesmo quando ela é divulgada no formato pergunta e resposta, como é o que é comum verificar-se nos jornais. Quando abre o Jornal de Angola, tem aí uma página de entrevista, chamada entrevista ping-pong, que é aquelas em que o jornal ou o jornalista faz perguntas e o entrevistado responde às perguntas feitas pelo jornalista. E o material é divulgado neste formato, pergunta e resposta. Quando a entrevista é divulgada, é publicada neste formato, nós estamos diante de uma entrevista enquanto gênero jornalístico. Estamos juntos, doutora Arlete? Estamos juntos, sim, senhora. Agora, estamos diante de uma entrevista enquanto método, quando você utiliza a entrevista para simplesmente recolher informações
ou dados que vai necessitar para produzir uma notícia, uma reportagem, um artigo, ou seja, a entrevista só é utilizada para recolha de dados. A entrevista vai ser utilizada para recolha de dados e não vai ser divulgada nesse formato de pergunta e resposta. Quando ela é divulgada no formato de pergunta e resposta, estamos diante de uma entrevista enquanto gênero jornalista. Quando utiliza a entrevista apenas para recolher dados, para escrever uma notícia, estamos diante de uma entrevista enquanto método. Esta é a principal diferença. Enquanto método, você só utiliza a entrevista para recolher dados para escrever uma notícia, por exemplo. Enquanto gênero, você publica a entrevista no formato pergunta e resposta. Até aqui. Antônio. Sim, consegui compreender perfeitamente. Ok, vamos então continuar para ver se conseguimos aproveitar o tempo. Classificação. Aquilo que isso já foi dito. Vamos ver, existem vários tipos de entrevista. Para além dessa classificação em dois grandes gêneros, uma entrevista enquanto método e outra entrevista enquanto gênero jornalismo, existem tipos de entrevista. Na verdade, existem vários, cada autor inventa um outro tipo, mas nós aqui vamos falar de vamos mencionar apenas 3 tipos. Existe a entrevista temática, existe a entrevista perfil, existe a entrevista, a conferência de imprensa versus coletiva de imprensa. Vamos começar pela primeira, a entrevista temática. Bem, como o próprio nome diz, é aquela entrevista que visa abordar um assunto específico, um tema em particular. A entrevista perfil é aquela que está muito focada aos aspectos mais de índole pessoal do entrevistado. Ok? E a conferência de imprensa, essa é muito comum, sobretudo nessa época de Covid, é aquela que a Comissão Interministerial faz ou dá quando quer anunciar as estatísticas do Covid. Ou seja, eles convidam a uma instituição. Qual é a característica da conferência de imprensa? Há uma instituição que convida o coletivo de jornalistas ou de órgãos de informação para abordar um tema específico, não é? Esta é a conferência de imprensa. Geralmente ela tem um moderador. Há um moderador que vai intermediar as questões e as respostas, as questões dos jornalistas, dos órgãos e as respostas da instituição que convida os jornalistas. Portanto, na conferência de imprensa sempre... Certo. Eu estou conseguindo... Mas está a ouvir o professor Inácio? O meu sinal está instável. Eu consigo lhe ouvir em perfeitas condições. Ok. Eu acho que ele voltou. O meu sinal está instável. Pessoal, o meu sinal está instável e por isso é que houve aquela queda de sinal e eu desapareci por alguns segundos. Agora, mestre, sim. Só para fazer uma recapitulação, eu não percebi muito bem as entrevistas temáticas e a de perfil. Eu vou voltar a fazer uma recapitulação assim muito rápida, porque eu comecei a ouvir com corte, então até deixar de ouvir na totalidade. Ok, está bem, está bem. Antônio. Sim. Pode nos ajudar a fazer uma recapitulação? Sim, a entrevista nas duas perspectivas. Sim. Começando do princípio. Não precisa falar da definição, só a classificação do gênero entrevista. Sim, nós temos 2 gêneros que têm a ver com métodos. E os métodos têm como objetivos criar uma notícia, um artigo, etc. E depois temos o outro que é jornalístico. O jornalístico tem muito a ver com perguntas e respostas. Ok. E depois falamos dos tipos, né? Mas já vamos chegar aí aos tipos. Zé.
Sim. O meu problema é só mesmo os tipos de entrevista. Sim, já chegamos aí, doutora. Já chegou aí. Deixa-me só também fazer aqui uma checagem rápida se as pessoas conseguiram assimilar aquilo que foi dito. Zé, pode fazer uma recapitulação do género enquanto nas duas perspectivas? Sim, não sei se conseguem me ouvir. Estamos a ouvir perfeitamente. Sim, eu apanhei a parte em que o Francisco falava quanto método. Sim, pode continuar. E a entrevista enquanto método e a entrevista enquanto género jornalístico. Que a entrevista enquanto método consiste na recolha de dados para uma matéria, uma notícia, uma reportagem. Ao passo que a entrevista em género jornalístico consiste na técnica do ping-pong. Ok, ótimo. Bem, pessoal, é basicamente o seguinte. A entrevista, doutora Arlete, a entrevista pode ser encarada de duas perspectivas diferentes. Uma, entrevista enquanto método, que é aquela em que o objetivo é apenas a simples recolha de dados ou informações para produzir um conteúdo jornalístico qualquer, seja notícia, reportagem ou outro gênero qualquer, ok? Na entrevista enquanto método, o teu objetivo é apenas recolher, fazer perguntas, fazer questionamentos às pessoas, às fontes, para recolher dados ou informações sobre o assunto que está a cobrir ou abordar. Agora, a outra perspectiva é que a entrevista enquanto gênero jornalístico, que é aquela entrevista que geralmente é divulgada, é publicada no formato pergunta e respostas. É a clássica entrevista que se vê na televisão, quando alguém está a fazer perguntas ao entrevistado, o entrevistado responde, o entrevistador pergunta, o entrevistado responde, assim sucessivamente. Ou nos jornais tem uma página, há um conjunto de perguntas com as respectivas respostas. Essa é a entrevista enquanto gênero jornalístico. Essa é a principal diferença, e são as duas formas de se encarar o gênero entrevista. Até aqui, doutora Arlete. Não, até aqui está tudo bem. Ok, depois avançamos nos tipos. Eu disse que existem N tipos de entrevistas, mas vamos apenas mencionar 3 tipos, que são a entrevista temática, como o nome diz, temática vem de tema, vem de assunto específico, né? É aquela entrevista que tem como pano de fundo um tema em particular. E depois tem a entrevista perfil, que é um tipo de entrevista que se foca muito nos aspectos pessoais do entrevistado, ok? E tem a conferência de imprensa, que é aquela em que uma instituição privada ou pública convoca os órgãos de comunicação ou os jornalistas para abordar um assunto de interesse público. E dei como exemplo as conferências de imprensa que a Comissão Interministerial de Luta contra a Covid tem realizado, acho que diariamente ou semanalmente, já não me lembro. Agora semanal ou quinzenalmente? Acho que sim, antes era diariamente. Aquilo é a conferência de imprensa. Qual é a característica da conferência de imprensa? Há uma instituição, há uma convocação, né? Convoca-se os órgãos de informação e há um tema específico para ser abordado, ok? E geralmente existe uma figura de moderador para organizar os questionamentos e as respostas da instituição que convida a imprensa. E tem a coletiva de imprensa. Por exemplo, Eduardo Magalhães, não? Como? É o exemplo de Eduardo Magalhães. Eu continuo com problemas de sinal, infelizmente a net em Angola é como é. O tempo está a ir embora. Estamos a ficar sem tempo. Estamos a ficar sem tempo também. Bem, pessoal, deixa-me só acelerar aqui a coisa, Bem, a coletiva de imprensa geralmente é vista como sinônimo de conferência de imprensa, mas há autores que
fazem alguma distinção. Normalmente a coletiva de imprensa não há, é mais informal, não há convocação, é mais espontânea. E o exemplo prático que posso dar é quando, por exemplo, numa partida de futebol, no final do jogo, o conjunto de jornalistas ocorre para entrevistar ou um jogador ou um treinador de uma das equipes. Então, aí estamos diante de uma coletiva de imprensa. Diferente da conferência de imprensa, que é algo pré-agendado, que é algo com uma configuração própria, ou tem a figura aí do moderador e tudo o resto. Mas isso é muito discutível e o importante é sabermos a característica de uma e de outra, né? Avançando, dicas úteis para se fazer uma entrevista. Há uma série... Tenho uma questão. Sim. Tenho uma questão. Faz favor. Sim, na coletiva da imprensa, parece que nós temos uma pequena diferença, porque as questões são feitas por um só jornalista, normalmente, e os outros seguem a bala, né, conforme se tem dito. Acho que é isso, não sei se me faço entender. Gostava que também elucidasse quanto a esta particularidade. Olha, é aquilo que eu disse, os conceitos são muito discutíveis, há autores que dizem uma coisa, há outros que dizem outra, mas a principal característica da coletiva de imprensa é que ela, comparativamente à conferência de imprensa, é que ela é mais espontânea, né? Não tem uma organização nem uma configuração própria. Por isso é que eu dei o exemplo da partida de futebol. Quando o jogo termina, há o conjunto de jornalistas que vai ocorrer para entrevistar o melhor em campo, o treinador, e é tudo muito espontâneo. As pessoas fazem os questionamentos ao entrevistado e o entrevistado responde. Na conferência de imprensa, não. Há uma organização, há aí a figura do moderador para intermediar as questões e as respostas, há uma configuração própria. E é algo pré-agendado, preparado previamente. Tá? Essas são as principais características de outra. De resto, pode pesquisar um pouco mais. Eu acho que, por exemplo, no Brasil fala-se muito em coletiva de imprensa, e, às vezes até dá a impressão que é sinônimo ou é a mesma coisa em relação à conferência de imprensa.